quero aqui, né, fazer um registro da alegria que tive nesta sexta-feira passada, ao ver um sonho de 150 anos dos nordestinos dar mais um grande passo para a sua concretização. Me refiro exatamente à solenidade de inauguração da primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, lá em Cabrobó, Pernambuco. Lá estive junto, inclusive, com o governador Robson Faria, lá do meu estado. Lá estava também o senador Garibaldi Filho e diversas outras lideranças políticas, também, né, lideranças dos movimentos sociais, etc. Quero aqui dizer, senhor presidente, da emoção que tomou conta de todos nós. Na verdade, né, a solenidade de inauguração dessa primeira estação de bombeamento do São Francisco, né, tem um conteúdo, eu diria, né, de natureza emocional muito forte, principalmente para pessoas como eu, né, que, a exemplo de muitas famílias nordestinas, conhece o drama da seca, não de ouvir falar, mas conhece o drama da seca porque viveu na sua própria pele. Eu lembro, né, lá do meu querido Seridó paraibano, lá do Curimataú, lá de Nova Palmeira, de repente, na minha adolescência, né, enfrentando, repito, né, os efeitos cruéis da seca, né. Portanto, a seca, senhor presidente, que os efeitos dela são muito cruéis. E naquela época, né, os efeitos da seca não se davam somente do ponto de vista da falta do abastecimento d'água, mas também se davam do ponto de vista da falta de comida, da falta do pão. Eu lembro naquela época, década de 70, 80 e até 90, não eram só os animais que morriam, né, pelas estradas empoeiradas afora. Eram pessoas, eram gente também morrendo de fome. Então, eu faço aqui essas considerações porque é preciso aqui, né, a gente fazer justiça à sensibilidade social que teve o presidente Lula, a visão de estadista que ele teve, primeiro pelo quanto o seu governo promoveu do ponto de vista de inclusão social. É fato que hoje, né, a seca continua, é fato que hoje a gente continua enfrentando, por exemplo, o problema de abastecimento d'água, tanto é que persiste ainda a cena dos carros-pipa pelo Nordeste afora, mas aquela cena de gente morrendo de fome, né, aquela cena ficou para trás, graças especialmente às políticas ousadas de inclusão social que foram adotadas a partir do governo do presidente Lula. Políticas essas que tiraram exatamente milhares de famílias da condição de pedintes, da condição exatamente de deserdados da sua própria sorte. Graças às políticas de inclusão social iniciadas no governo do presidente Lula, pela amplitude que elas tomaram, nós tiramos exatamente o quê? O Nordeste do mapa da fome. E agora nós vamos tirar o Nordeste exatamente do mapa da insegurança hídrica. Exatamente com o quê? Com o tão sonhado projeto do São Francisco. Projeto esse, senhor presidente, que antes da chegada do PT ao governo, nós nordestinos sempre ouvimos falar das obras de transposição como um sonho inatingível. Desde 1847, repito, 1847, quando surgiu a primeira proposta, vários governos elaboraram estudos, projetos, mas não saiu do papel. Antes do governo Lula, não teve nenhum governo que botasse uma saca de cimento lá, uma saca de areia, que botasse um paralelepípedo. Esse projeto saiu do papel, repito, graças exatamente à ousadia, à sensibilidade dele, inclusive pelo que ele sofreu,
Ele, inclusive, enquanto sobrevivente também do drama, da saga, exatamente da seca, da forma como atingiu os nordestinos. Por isso, hoje, quero dizer da nossa alegria de, ao lado da presidenta Dilma, que está dando continuidade à obra, nós temos inaugurado essa primeira fase. São 77,8% das obras já construídas. Como disse a própria presidenta Dilma, tudo nessa obra é grande, mas o mais importante é que ela vai beneficiar diretamente 12 milhões de brasileiros e brasileiras em 390 municípios do Nordeste, castigados desde sempre com a seca. A obra de transposição do Rio São Francisco é considerada a maior obra de infraestrutura hídrica construída no Brasil, estando inclusive entre as maiores do mundo. Quero colocar aqui, senhor presidente, também destacar nesse momento a importância fundamental que tem para o nosso Estado de se concluir o mais rapidamente possível um trecho de 6 quilômetros que parte da barragem de Caiçara e vai até São José de Piranhas, na Paraíba. Falo da importância dessa obra porque ela terá um impacto direto no meu Estado, uma vez que a água que chegará lá ao Rio Grande do Norte via a transposição do São Francisco virá exatamente pelo rio São José de Piranhas, aliás, que vão perenizar exatamente as águas do rio Piranhas a sul. E, a partir daí, vai garantir que em épocas, só um momentinho, senhor presidente, que garantir que em épocas de estiagem a água não deixe de chegar ao Rio Grande do Norte. Senadora Fátima, no minuto final, eu só com queria a tolerância do presidente, queria que a senhora me concedesse uma parte. Ô, senador Garibaldi Filho, com o maior prazer. Mas não vá terminar sem conceder uma parte. De jeito nenhum, com o maior prazer. Assim... É 10 minutos, vocês só me deram 5, viu? Pois não, senhor. Já concedo a parte a Vossa Excelência. Estava apenas aqui pedindo à mesa, porque a comunicação inadiável tem sido feita uma condescendência aqui para se dar 10 minutos. E eu tive só 5, eu estou de olho ali no relógio. Concedo a parte com muita alegria ao senador Garibaldi Filho. Não, eu sei que a senadora ia me conceder, porque nós estivemos juntos lá em Cabrobró, e tivemos essa satisfação, essa emoção de participar desse evento que ocorreu com a presença da presidenta da República. Agora que o bombeamento está pronto, já foi testado, o que nós precisamos é de uma certa aceleração, como Vossa Excelência está pedindo. Que nós tenhamos a obra agora levada a um grau, a um estágio, a um ritmo que possamos ter no próximo ano, lá para agosto, por aí, a conclusão das obras. O Ministério da Integração, senadora Fátima já ouviu isso, eu já ouvi também, claro. O Ministério está acenando com a possibilidade do tempo para dezembro, mas isso faria com que nós tivéssemos, diante do prognóstico de um ano sombrio, o próximo ano, nós não contássemos com a transposição, principalmente do nosso estado, no Rio Grande do Norte. Perfeito. Daí porque eu quero me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer desde logo ao nosso querido senador Otto Alencar que a revitalização também já faz parte das nossas preocupações, porque com relação a ele nem se fala. Eu acho que se não fosse o problema do tempo, Vossa Excelência iria contar com uma parte dele. Eu, pelo menos, já tive a honra de contar 2 vezes ele propugnando pela revitalização. Claro, sem a revitalização, nós não poderemos ter essa garantia de segurança hídrica, claro. Até porque a transposição, ela é uma garantia de segurança hídrica.
No ano que não for necessário, não é preciso, então, haver a transferência das águas, a transposição das águas. Me congratulo com a senadora Fátima. Obrigada, senador Garibaldi Filho. E claro que a revitalização ela é fundamental, inclusive para a própria sobrevivência, né, e fortalecimento e grandeza, né, do Rio São Francisco. Mas eu quero ainda acrescentar, senador Garibaldi Filho, que na mesma solenidade lá de inauguração, sexta-feira lá em Cabrobó, o governador Robson Faria conversou exatamente com a presidenta Dilma e pedindo e reivindicando à presidenta Dilma um encaminhamento rápido no que diz respeito exatamente ao tema que é a gente concluir também, repito, o mais rapidamente possível esse trecho de 6 quilômetros que parte lá da barragem de Caiçara e vai até São José de Piranhas, na Paraíba. E a partir daí desaguar exatamente no rio Piranhas Açu e na nossa barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Eu quero dizer que nós estamos, portanto, sintonizados, né, diante dessa iniciativa do governador Robson Faria. Ainda hoje, pela manhã, senador Garibaldi Filho, estive com o ministro da Integração, Gilberto Ock, tratando exatamente desse assunto. Quero aqui, mais uma vez, dizer, né, da sensibilidade do ministro Gilberto Ock, da sua dedicação. Ele está bastante sensível exatamente a essa reivindicação específica lá do Rio Grande do Norte, e mais do que sensível, ele está empenhado em buscar exatamente as alternativas para que o nosso pleito seja exatamente atendido. Isso significa, senador Garibaldi Filho, que nós temos que estar atentos para nos certificarmos de que esse trecho de 6 quilômetros tem que constar tanto no projeto do PPA, que é o Plano Plurianual, bem como na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, né, estarem garantidos tanto no PPA como na LOAS. Até porque, como disse Vossa Excelência, infelizmente algumas previsões dão conta que se o fenômeno do El Niño se estender pelo ano que vem, a nossa barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o segundo maior reservatório do inox, pode se transformar em uma nova cantareira ao entrar exatamente no volume morto. Então, infelizmente, né, tem previsões, sim, de que a seca se prolongue, né? Daí exatamente a nossa vigilância, o nosso papel aqui, enquanto representantes do povo do Rio Grande do Norte, de estarmos atentos para que essa obra possa ser acelerada. Finalmente, senhor presidente, quero aqui também dizer que hoje convidamos o ministro Gilberto Ock, vou concluir, senador Assis, convidamos o ministro Gilberto Ock, ministro da Integração, para participar de uma importante audiência pública lá na Assembleia Legislativa do nosso estado, o Rio Grande do Norte. Nosso mandato, em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, já falei, inclusive, com o senador Garibaldi Filho, nós vamos realizar uma audiência pública através, inclusive, da comissão especial temporária que trata aqui do projeto do São Francisco. Vamos realizar essa audiência pública lá no Rio Grande do Norte, o ministro vai estar presente, claro, com a presença dos deputados estaduais, vamos convidar a bancada federal, os representantes da igreja, né, dos sindicatos dos trabalhadores, representantes da sociedade em geral, com a presença do governo do estado, e essa audiência pública a ser realizada lá no Rio Grande do Norte tem como objetivo, principalmente, a gente continuar essa mobilização, né, em prol dessa obra, né, muito importante, de um grande conteúdo social, de um grande conteúdo humanitário, uma obra fundamental do ponto de vista de redenção hídrica para não só o meu estado, mas para o chamado polígono das secas, que envolve ainda também a Paraíba, o Pernambuco e o Ceará. Muito obrigada.